Bom dia! Vamos começar mais uma semana fazendo a leitura aqui da astrologia e do tarô para a gente ver quais são as energias que nos influenciam essa semana, para a gente entender o que a gente vai vivendo, trazer mais consciência para se preparar para as coisas que vão acontecendo. Bom, essa é uma semana de lua crescente que acontece agora na hora do almoço. E as coisas começam a ficar mais intensas. O movimento da lua crescente é quando a gente precisa sair de dentro da nossa casquinha e começar a se exteriorizar. Então a gente se volta para fora para agir. A lua crescente acontece hoje às 12h19 no signo de Escorpião, que está aqui no inconsciente, na casa 12, ainda trabalhando esse processo da gente enfrentar agora os nossos medos, os nossos fantasmas, né? Essa energia de Escorpião é tudo que está ali escondido, secreto, imerso nas nossas camadas mais profundas e que a gente tem muita dificuldade de encarar, muita dificuldade de ver. E a gente precisa abrir e olhar o que tem ali, entender, mas também é uma energia que aprofunda muito a nossa intuição, novamente. E isso quadra o Sol, que está em Leão, na casa 9, já em conjunção com o meio do céu. Ou seja, dentro de nós, os nossos sentimentos profundos estão lá nos nossos desafios internos, sendo trabalhados, ao mesmo tempo que a gente precisa dar a cara lá fora, que a gente precisa se expor para o mundo, que a gente precisa se expor por conta do nosso trabalho, em busca dos nossos objetivos, em busca do que a gente quer, do que a gente almeja, o desafio de ter que ser grande, ter que ser confiante, ter que se colocar no mundo, mas lá dentro as coisas não estão tão confiantes assim. Tem uma luta interna muito profunda acontecendo por trás dos bastidores. Mas é um ascendente em Sagitário. Tudo isso é para o nosso crescimento, é a nossa busca. Júpiter, que é o regente desse Sagitário, está junto com Marte na casa 7. Então, nós estamos buscando também as parcerias certas, né? As pessoas, as alianças que fazem a gente crescer, seguir em frente, que nos impulsionam. Ou, às vezes, é motivado pelas pessoas, pelas nossas relações, que nós avançamos. Aliás, esse vai ser o aspecto principal dessa semana. Marte vai fazer a conjunção com Júpiter. Então é essa força, né, de seguir, é essa força de agir em direção a tudo que a gente quer crescer, que a gente quer aumentar, que a gente quer expandir. Esse é o ponto principal de alavanca nessa semana. Ao mesmo tempo, a vida nos empurra para frente, mas ela também segura a rédea para a gente não perder o controle, para a gente não sair tão desenfreado assim. Então já é uma semana que vai lidar com a nossa força interna, né, da gente acreditar do que a gente é capaz através das situações que vão se apresentar. É sempre através do que acontece que a gente vai descobrindo o que a gente é capaz, o que a gente consegue dar conta. Agora vamos ver o tom da semana pelos stories do Instagram, que você pode acompanhar a energia diariamente. Só que aqui a gente vai olhar os arcanos do tarô para entender o fluxo da energia dessa semana. A gente começa hoje com a temperança, essa necessidade de centramento, da gente ser verdadeiro com quem a gente é, independente da circunstância. Amanhã sai o pendurado, coisas inesperadas que podem virar as coisas de cabeça para baixo e deixar a gente um pouco imóvel para enxergar alguma coisa que a gente precisa ver. Na quarta-feira vem o imperador, o movimento da ação de coisas que a gente precisa ser forte para dar conta de fazer. Na quinta-feira vem o pajem de espadas, é uma nova forma de enxergar. Na sexta-feira, o 8 de ouro, é o trabalho da realização do que a gente precisa produzir. No sábado, o 2 de paus, as coisas que nós precisamos pensar em outras possibilidades, o que pode ser diferente. E no domingo vem a lua, começa a revirar os nossos sentimentos e mexe aí com o nosso emocional, com os nossos medos, abre esse campo. A gente tem na segunda e na terça a lua em Escorpião, mexendo com as entranhas da profundidade, quando a gente desce para as nossas sombras, para enxergar o que precisa. E aí na
quarta e na quinta-feira vem com a energia da Lua em Sagitário, que a gente se eleva e vai buscar o que a gente quer alcançar. Na sexta e no sábado, a Lua vai para Capricórnio e é aquele movimento mais de trabalho, de firmeza. E no domingo vem a Lua em Aquário, que mexe com a liberdade. Então, esmiuçando hoje, segunda-feira, dia 12, a gente tem a Lua crescente no signo de Escorpião, que a gente já olhou o mapa, e ela vai escanear os nossos medos, o nosso inconsciente. Então a gente vai entrando pelas portas e observando tudo que vai vindo de dentro de nós, para a gente poder fazer essa varredura e se preparar. Porque independente do que esteja acontecendo fora, o que guia é que nós somos dentro. Então, naquele mapa em que a gente precisa sair para o mundo lá fora, mas as coisas estão extremamente reviradas, os desafios internamente, a gente precisa trazer esse eixo de quem nós somos para conseguir lidar com essas duas necessidades que nos colocam nessa tensão. A gente precisa seguir em frente, só que isso é vencer, ao mesmo tempo, os nossos desafios internos. Terça-feira, amanhã, dia 13, a Lua entra em Sagitário de manhã às 7 horas. Faz bons aspectos com os nodos lunares, mas faz uma quadratura com Mercúrio retrógrado, que está em Virgem. A tensão, ela vem da nossa cabeça, desse processo de revisão, de coisas que a gente precisa prestar atenção aos detalhes. E algo que vem para o nosso conhecimento, que a gente percebe, que a gente enxerga ou que a gente se dá conta, provavelmente é o que coloca a gente nesse ponto de resiliência e mobilidade, que a gente precisa esperar. Não é hora de agir, é hora da gente enxergar o que a gente precisa. Já na quarta-feira, no dia 14, a Lua continua em Sagitário. Marte faz aquela conjunção exata com Júpiter, que é aquele movimento da força, da expansão, da atitude. No entanto, sai o Imperador, né? É a força da ação mesmo. Só que Mercúrio retrógrado agora volta para o signo de Leão. Então, esse processo de revisão é para a gente se descobrir, é para a gente prestar atenção no que a gente deixou passar, no que a gente ainda não enxergou sobre nós. Quarta-feira, a gente entra no signo de Capricórnio às 14h51, depois de uma lua vazia de 1 hora aí, praticamente entre 2 e 3 da tarde. Sol faz um trígono com Quirón. É hora da gente acreditar na nossa força, na nossa capacidade, na nossa autoconfiança, curar as nossas feridas e saber do que a gente é capaz. E talvez essa seja o Pajem de Espadas, a nossa nova ideia, a nossa nova visão da gente se enxergar de uma forma diferente. Sexta-feira, dia 16, a gente está com a Lua ainda em Capricórnio, e aí aquele outro aspecto muito importante da semana é que Marte faz a tensão da quadratura para Saturno. São os desafios, é o momento em que a gente precisa tirar o pé do freio, não atropelar as coisas, não ser impulsivo, inconsequente, não ceder à ansiedade, que a gente precisa ter a responsabilidade, a gente precisa ter a força, mas também a sabedoria de saber agir na hora certa. E aí vem o 8 de ouro, que a gente vai alcançando aos pequenos passos o que a gente precisa fazer. No sábado, no dia 17, a Lua fica vazia das 17h42 às 18h44, praticamente final aí do pôr do sol, e entra para o signo de Aquário, que é a hora da gente pensar que tudo pode ser diferente quando a gente rompe um padrão, a gente quebra uma barreira e a gente inova em outra possibilidade. No domingo, no dia 18, a Lua continua em Aquário, mas o Mercúrio retrógrado, que acabou de voltar para o signo de Leão para a gente se olhar, faz uma conjunção com o Sol, ou seja, é para a gente ver na gente o que a gente não entendeu, não enxergou, não quis olhar ainda, se olhar no espelho e faz uma quadratura para Urano. A gente precisa quebrar alguns parâmetros, algumas regras, alguns apegos. A gente precisa tomar um choque de realidade, tomar um chacoalhão para se dar conta do que a gente ainda não conseguiu encarar. E aí vem a carta da Lua. Vai começar a mexer e revirar com os nossos sentimentos, com os nossos medos, porque a gente vai ter que começar a encarar os nossos monstros, que no final a lua crescente não vem trazer lá para a gente ser forte, a gente precisa se enfrentar. Então no domingo chega a hora.
E é isso. Ótima semana para todos nós. Vamos que vamos. Até semana que vem. Um beijo.